internet, como um conjunto mundial de redes, permite a transmissão de dados a longa distância e a possibilidade de pesquisa de maneira rápida e fácil, socializando assim o acesso à informação. Com relação aos tipos existentes de rede de computadores, pode-se afirmar que, letra A internet, intranet e extranet são sistemas tecnicamente diferentes usados para a mesma finalidade. Letra B. Diferentes tipos de organizações usam a intranet para manter serviços de portais corporativos e disponibilizar informações internas e sigilosas aos seus funcionários. Letra C. A intranet é restrita a um local físico, ou seja, a uma rede interna e, portanto, não se constitui de uma ferramenta adequada para grandes corporações. A letra D. Para que a intranet de uma empresa funcione de forma eficiente, é necessária que ela esteja conectada à internet. Aqui eu só vou fazer rapidamente uma melhoria ali na posição para não atrapalhar vocês no texto. Aí, de novo, então, aparecendo a letra D. Para que a intranet de uma empresa funcione de forma eficiente, é necessário que ela esteja conectada à internet. E a letra E de Equador, dizendo: a internet, ao contrário da intranet, se baseia em protocolos TCP/IP para conexão entre computadores. Bem, já observamos que tem várias alternativas que devem ter uma análise criteriosa. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, pessoal, antes de responder essa questão, nós precisamos saber qual o significado de intranet tão propalado ali naquela questão. Olha só, intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização. Quer dizer, quem tem acesso à intranet daquela empresa ou daquela organização são os funcionários, os colaboradores, os servidores, os gerentes, os diretores que fazem parte daquela organização. Isso porque quando falamos de intranet, repetindo, intranet é uma rede de acesso restrito de uma empresa ou uma rede de acesso restrito de uma organização ou instituição. Portanto, intranet, diferente da internet, intranet é uma rede privada, porque é uma rede que dá acesso restrito a só quem pertence àquela organização. Não bastando isso, para ser considerada intranet, esta rede deve utilizar os mesmos protocolos encontrados na internet. Então, para ser intranet, nós precisamos de dois requisitos. Primeiro, é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que usa os mesmos protocolos, a mesma tecnologia encontrada na internet. Aí sim nós temos a ideia de uma intranet. Então vamos rever a parte teórica e depois nós vamos avaliar a questão. Acompanhando agora a teoria. Intranet, rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas repetindo que usa a mesma tecnologia, isto é, os mesmos protocolos da internet. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Dando boas-vindas aqui ao J. Gomes. Boa noite, J. Grande abraço, seja bem-vindo à nossa transmissão. Bem, um outro ponto importante quando a gente destaca a ideia de intranet ser uma rede de acesso restrito, usando os mesmos protocolos da internet, tem um detalhe muito importante, pessoal. Existe também um outro conceito que a questão vai sugerir como resposta, chamado extranet. O que significa uma extranet? Extranet é um acesso externo autorizado na intranet da organização. Então, quando há um acesso externo autorizado na intranet da organização, esse acesso externo autorizado nós chamamos de extranet, que seria basicamente dizer o seguinte: tenta imaginar a intranet daquela empresa e alguém fora da empresa usando o seu computador com conexão à internet consegue acessar de forma externa a intranet daquela organização, mas faz isso de forma autorizada. Esse acesso externo autorizado na intranet daquela organização é que nós chamamos de extranet, né? Já dando boas-vindas aqui, um grande abraço, não só ao J. Gomes, um grande abraço a todo o pessoal de Fortaleza que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo e também boa noite aqui ao Cláudio Lima, que também chegou na nossa transmissão, e também a Rosita Nunes. Grande abraço a todos vocês, né? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala sobre essa ideia de intranet e extranet, tem que cuidar um pouco como responder. Repetindo que intranet é a rede interna. A intranet é aquela rede de acesso restrito daquela organização. E o termo extranet se refere ao acesso externo autorizado na intranet da organização. Se for um acesso externo não autorizado, aí nós vamos chamar de invasão. Mas um acesso externo autorizado na intranet da organização é chamado de extranet.
Esse era um ponto fundamental para a resposta da questão. Bem, então vamos rever a parte teórica. Extranet, então, teoricamente, acesso externo autorizado na intranet daquela organização. Perfeito. Agora eu quero avaliar com vocês de volta a questão alternativa por alternativa. Observa, nós vamos ler a letra A, B, C, D e E para ver se está certo ou errado. Olhando ali a letra A. Internet, intranet e extranet são sistemas tecnicamente diferentes usados para a mesma finalidade? Errado. Na verdade, internet, intranet e extranet não são utilizados para a mesma finalidade. Até se eu for comparar o uso da tecnologia dos protocolos, tanto na internet, que é uma rede pública, quanto na intranet, que é uma rede privada, ou no acesso externo autorizado, que nós chamamos extranet, nós vamos usar a mesma tecnologia e os mesmos protocolos. Então, temos uma semelhança na parte técnica em relação ao uso da tecnologia ou dos protocolos. Internet, intranet e extranet se assemelham. Agora, quando ele diz assim, ó, internet, intranet e extranet são sistemas tecnicamente diferentes. Na verdade, a tecnologia usada na internet, na intranet e na extranet é a mesma. A tecnologia dos protocolos é a mesma. Aí ele diz no finalzinho, usados para a mesma finalidade. Aí não, aí é errado. Então, a intranet tem uma finalidade diferente da internet. A internet é uma rede pública. É a rede mundial de computadores para acesso de informações variadas, gerais e públicas. A intranet não tem a mesma finalidade da internet. A finalidade da intranet é ser uma rede privada, é ser uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização, mas, claro, usando a mesma tecnologia da internet. E a extranet é uma outra finalidade. A finalidade da extranet é um acesso externo autorizado dentro da intranet daquela organização. Portanto, a finalidade é diferente. Ali ele está dizendo que é a mesma finalidade. Aqui a Viviane Campos perguntando se esse conteúdo vale também para o concurso da SUSEP do Estado do Rio Grande do Sul. Vale também, embora aqui é uma questão que nós estamos resolvendo do IBAD, voltada para a Polícia Militar do Acre, cargo de soldado, que a IBAD, a banca esta vai fazer a prova da Polícia Militar do Acre. Mas esse conteúdo em si também pode valer para outras provas, como por exemplo para a prova da SUSEP, que a Viviane Campos Correia vai enfrentar. Então, errado a letra A pelas características que eu indiquei. Vamos descartar a letra B. A letra A. Vamos ler a letra B. A letra B disse: diferentes tipos de organizações usam a intranet para manter serviços de portais corporativos e disponibilizar informações internas e sigilosas aos seus funcionários. E aí, pessoal, essa letra B de Brasil, será que está correta? Diferentes tipos de organizações, acompanha comigo, usam a intranet para manter serviços de portais corporativos e disponibilizar informações internas e sigilosas aos seus funcionários. Bem, pessoal, aí está correta, como bem disse aqui o Miguel Alves, respondendo aqui a letra B como correta. Marcamos como correta, porque se eu disse antes que intranet é uma rede de acesso restrito daquela organização, se eu disse que é de acesso restrito, é porque as informações que estão disponíveis na intranet são mantidas sigilosas e internas aos funcionários, aos servidores daquela organização. Por isso que está certo, porque as organizações usam as intranets para manter serviços e portais corporativos e disponibilizar informações internas e também sigilosas aos seus funcionários, aos seus servidores, diretores e assim por diante. Por isso que a letra B de Brasil está correta, sem dúvida nenhuma, aqui como também disse o Miguel Alves e o J. Gomes. Então, B de Brasil correta para intranet. O nome já está dizendo, né? É intranet, é rede de acesso restrito às informações daquela empresa, mas lembra, usando a mesma tecnologia, os mesmos protocolos da internet. Então, letra B, certíssima. Vamos ver a letra C.
que já sabemos que está errada, porque só uma pode estar certa, mas vamos ler e avaliar também essa letra C de Canadá, né? Aqui a Edivânia Ribeiro dizendo, boa noite, prof. Falo de Natal, no Rio Grande do Norte, vai fazer o MP do Rio Grande do Norte e achava que jamais aprenderia informática até assistir às aulas. Obrigado, grande mensagem aqui da Edivânia Ribeiro, que me deixa sempre muito feliz esse tipo de mensagem. Valeu, Edivânia, espero estar colaborando com o teu sucesso e com o teu gradual aumento do conhecimento na área de informática, isso sempre me deixa muito feliz, né? Beleza, pessoal, vamos continuar e vamos ver a letra C de Canadá então. A intranet é restrita a um local físico, ou seja, é uma rede interna. E, portanto, não se constitui em uma ferramenta adequada para grandes corporações. Aí nós temos um erro que é um detalhezinho, mas é importante. Observa, quando ele diz que a intranet é restrita a um local físico, está errada. Tem empresas grandes que as intranets dessas empresas estão conectando matriz e filiais dessas empresas ao redor do Brasil inteiro e talvez até do mundo. Então existem intranets que conectam informações restritas daquela organização em matriz, filial, ao redor talvez de todo o Brasil, ou às vezes ao redor de matriz e filial, se comunicando até em outras partes do mundo. Então, não é por ser intranet que tem que ser restrita a um local físico. Existem intranets que conectam agências, por exemplo, de bancos ao redor do Brasil inteiro, né? Então, está errado dizer essa ideia, né? Ali o Cláudio Lima perguntando se intranet é sempre via Wi-Fi. Não, não, não. Observa, Cláudio Lima, bem importante aqui separar. O Wi-Fi é apenas uma tecnologia para conexão de redes locais sem fio. Não quer dizer que estamos no Wi-Fi, estamos na intranet. Isso está errado. Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, de uma empresa. Quem tem intranet são as empresas, são as organizações que possuem suas intranets e através de suas intranets compartilham informações de acesso restrito daquela empresa, daquela organização. O Wi-Fi é apenas um método de conexão em redes locais sem fio. Então, o Wi-Fi é um padrão para redes locais sem fio. Não é um padrão para criar intranet. Intranet nada tem a ver com a conexão Wi-Fi. Intranet é uma rede constituída por aquela empresa, com servidores próprios daquela empresa, para manter páginas, serviços, acesso restrito a quem pertence àquela empresa, certo? Então está errado aqui, porque ele já começa dizendo que intranet é restrita a um local físico. Não, intranet pode ser de longa distância também, né? E ali diz assim, portanto, não se constitui uma ferramenta adequada para grandes corporações. É o oposto disso. As intranets são muito utilizadas pelas grandes corporações para compartilhar dados privativos daquela empresa com os seus funcionários e com os seus servidores. Então é o contrário. As intranets são normalmente utilizadas por empresas e também por grandes corporações, como descrito ali, como estava erradamente descrito na letra C, porque ali diz que não é adequado para grandes corporações. Na verdade, é muito adequado para as grandes corporações, tá? Bem-vindo aqui, boa noite também a Cris Alves, chegando na nossa transmissão. Vamos para a letra D de Dinamarca. Para que a intranet de uma empresa funcione de forma eficiente, é necessário que ela esteja conectada à internet. Não, errado. Observa, ele está dizendo que para que a intranet de uma empresa funcione de forma eficiente, é necessário que ela esteja conectada à internet. Não, a intranet é uma rede de acesso restrito da organização que usa a mesma tecnologia da internet. Mas eu posso criar uma intranet sem conexão com a internet. Quer dizer, podemos criar intranets sem conexão com a internet. Ali a Cris Alves dizendo, tem a extranet também. Sim, como a gente explicou já na questão anterior, né, Cris? Aqui nas primeiras alternativas eu falei, a extranet é uma rede, é um acesso externo autorizado na intranet da organização, né? Aqui o Cláudio Lima dizendo, toda intranet usa criptografia? Então, não, também não é obrigatório. Intranet é só o acesso restrito daquela organização, mas a forma como a organização vai manter esses dados restritos não precisa ser obrigatoriamente com criptografia.
Assim como acontece na internet, que tem dados criptografados e outros não, na intranet também podemos ter dados criptografados e outros não, porque a forma de permitir o acesso restrito pode ser mediante o nome de usuário e senha, mas não obrigatoriamente criptografando os dados. Então não há obrigatoriedade de que a intranet tenha dados criptografados. Ela pode ou não ter dados criptografados. Assim como na internet também podemos ou não ter dados criptografados, né? A Marquele Cristina aqui chegando na nossa transmissão. Boa noite, Marquele, seja bem-vinda. E vamos continuar aqui, ó. Agora vamos para a letra E de Equador, a última alternativa dessa questão, dizendo o seguinte: a internet, ao contrário da intranet, se baseia em protocolos TCP/IP para conexão entre computadores? Atenção para o erro aqui, ó, grave que eu comentei. Lembra o que eu disse, pessoal? Uma intranet é uma rede de acesso restrito da organização, mas que usa os mesmos protocolos da internet. A intranet usa os mesmos protocolos da internet. Quer dizer, a diferença é que a intranet tem acesso restrito daquela organização, mas a intranet usa os mesmos protocolos que são usados na internet. Portanto, se na internet a base de comunicação de dados se dá através de um conjunto de protocolos de comunicação conhecido como TCP/IP, na intranet também se usa TCP/IP. Porque quando falamos de intranet, repetindo a informação importante, quando falamos de intranet, acesso é restrito da organização, mas usando os mesmos protocolos, usando a mesma tecnologia da internet. Portanto, aqui errado porque ele disse: a internet, ao contrário da intranet, se baseia no protocolo TCP/IP. Não, tanto a internet quanto a intranet, as duas tomam como base de protocolos de comunicação TCP/IP. Tanto a internet quanto a intranet. Então, errado aqui também a nossa letra E de Equador para essa questão. Bem, pessoal, então, sem dúvida nenhuma aqui, analisando toda a questão, a resposta certa, de fato, foi a letra B de Brasil, como discutimos anteriormente, a letra B dizendo que diferentes tipos de organização usam a intranet para manter serviços de portais corporativos e disponibilizar informações internas e sigilosas aos seus funcionários. Perfeito, letra B de Brasil, a resposta aqui desta questão.